Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Programa Lírio no Lar, o programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. Teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, meu lugar, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, lugar, em teus braços é meu descanso. Teus braços é meu descanso, em teus braços é meu lugar seguro, meu escudo, em teus braços meu descanso, em teus braços é meu descanso. Programa Lírio no Lar. Esses louvores
Você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar é sucesso. Apresentando Programa Lírio no Lar. O programa do vovô e da vovó. Para pessoas da melhor idade. Que maravilha, amados! Usado, qualquer um pode ser. Deus usou até jumento. Agora, o tema da mensagem que o bispo vai compartilhar daqui a pouco é provado e aprovado para receber o galardão. Tem que passar pela prova e ser aprovado. E por falar nisso, esta semana nós recebemos um pedido de oração. Um ouvinte do programa disse que a mãe dela estava na UPA dos Barris. Eu não sei se você vai lembrar deste episódio. E precisava urgentemente de uma regulação. A senhora estava com um ferimento na perna. A perna estava sem vida. Provavelmente ela iria perder a perna. E precisava urgentemente de atendimento. Mas estava aguardando regulação. Foi quando esta ouvinte nos pediu oração. E eu pedi que vocês anotassem o nome. Lourdes da Silva Lino. E nós oramos pedindo a Deus misericórdia. Nós oramos pedindo a Deus que a visitasse e que a virtude do Senhor a tocasse. Amados, Deus é bom. Elas passaram pela prova e foram aprovadas. E agora, essa ouvinte mandou um áudio para nos contar o que é que Jesus anda fazendo. Jesus, ele está trabalhando, viu, irmãos? Ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ô vó, coloca o depoimento, vó. Queremos saber o que é que Jesus está fazendo. Pastor Ivan Dias, eu quero saber o que Jesus está fazendo. Olá, irmãos, boa tarde. Passando para agradecer primeiramente a Deus, né? Porque Ele é o provador de todas as coisas. É Deus que opera os seus milagres e maravilhas. E aos irmãos também por terem orado pela minha mãe. Minha mãe, ela iria fazer uma cirurgia, né? Estava internada, iria fazer uma cirurgia. E quando o médico voltou para poder já analisar, para marcar a cirurgia dela no hospital, ele analisou, né, a perna dela onde estava o ferimento e viu que não constatava mais a necessidade de estar fazendo a cirurgia. Em 2 dias foi o suficiente para Deus operar um milagre ali e tirar todo o mal que estava impedindo ali de minha mãe se sentir melhor e até mesmo ter alta para voltar para casa. O médico chegou até a duvidar, pediu para retornar o exame, né, fazer um exame novamente, porque ele não estava acreditando que a perna dela estava tão boa do jeito que estava, porque ela estava bem mal. E aí repetiu o exame, graças a Deus, o que constatou anteriormente não foi mais constatado. E aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela teve alta hoje e já está em casa. Agradeço muito a oração dos irmãos. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito seus efeitos, e é verdade. Deus, ele fez realmente um milagre. Em 2 dias, a perna de minha mãe, ela teve uma melhora assim, instantânea. Foi um milagre mesmo de Deus.
porque ela ia fazer a cirurgia e agora ela não tem mais nada que ela venha fazer esse procedimento. Graças a Deus, minha mãe está curada. Para a glória e honra de Jesus Cristo. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. A Deus toda a glória. Eita maravilha! Olha a importância de você compartilhar com alguém. Jesus visitou a senhora Lourdes e agora ela está bem para a glória de Deus. Foi um milagre operado por Jesus. Glória a Deus! Que Jesus maravilhoso é esse nosso! Ele continua operando milagres. Ô Dona Lourdes, a senhora agora está bem. Jesus visitou a senhora. Que livramento, hein? Não tem dinheiro que pague. O salmista, ele disse assim, ó: que daria eu ao Senhor por tantos livramentos? O Senhor te livrou, Dona Lourdes. E a senhora não quer fazer uma aliança com Ele? A senhora deseja entregar sua vida para Jesus? Se sim, peça a sua filha para escrever no chat. Dona Lourdes está entregando a vida dela a Jesus. E nós vamos estar orando pela senhora. E eu vou pedir às intercessoras para irem fazer uma visita aí à senhora. Fazer uma oração na sua casa. A senhora deseja? Então, se a senhora quer se entregar para Jesus, escreve aí no chat. Tá bom? Pede a sua filha para escrever. Deus é bom, glória a Deus. Nós iremos ao intervalo e na volta vamos ouvir a mensagem com o bispo Luiz Cláudio, provado e aprovado, para recebermos o galardão. Fica aí, a gente volta já já. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Adson Total Gás, seu veículo em boas mãos. Instalação de gás GNV, reinstalação, troca de filtro, limpeza de redutor, limpeza de cilindro, requalificação, limpeza de bicos injetores automotivo, check-up eletrônico, regulagem e revisão geral da 3ª e 5ª geração. Venha nos visitar na Ladeira Manuel Bonfim, número 39, Engenho Velho da Federação, Salvador, Bahia. Siga no Instagram, @Adson_Total Gás. Informações WhatsApp
WhatsApp 71 993 27 0970. 71 993 27 0970. Adson Total Gás, UTI do GNV. Vamos ouvir uma mensagem com o Bispo Luiz Cláudio. Pai do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Pastor Ivan Dias, Pai do Senhor, meu querido, graças a Deus por esse novo dia na presença do Senhor. Amados, iremos compartilhar a palavra de Deus com o tema, a parte B do tema, testados ao extremo. Semana próxima passada nós falamos sobre você está sendo testado. Agora vai ser testado ao extremo. A verdade é que quanto mais testado for, maior e melhor será a qualidade do testemunho que você vai dar de Deus, que nós daremos de Deus. Que o teste gera qualidade. Aleluia. O teste gera mais intimidade com Deus. Aleluia. Experiências com o Senhor. O Tiago, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, a Escritura diz que bem-aventurado eu e você, se nós suportarmos a provação. Que nós somos provados, testados, para sermos aprovados. Vou ter aqui, quem é testado é aprovado. Quem é testado e aprovado será galardoado. Essa é a expressão. Quem é testado e aprovado será galardoado. E nós vemos na história bíblica exemplos de pessoas, até mesmo povos que foram testados e aprovados e foram galardoados. Vamos pegar alguns exemplos neste dia nunca vivido antes. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 1 ao versículo 10. Versículo 1 e 2 está escrito assim: cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então Deus colocou o povo à prova, testou o povo, para que do povo brotasse o que estava dentro do seu coração. Não para que Deus soubesse, mas para que o povo próprio soubesse o que é que estava dentro do seu coração. Que o texto diz, o livro de capítulo 6 do livro de João, que o Senhor bem sabia o que fazer, mas experimentou a Filipe.
O Senhor bem sabe o que há no homem. O Senhor bem sabe quem é aqueles que creem e quem é aquele que haveria de traí-lo. Então, como eu falei, Deus não é surpreendido por nada nem por ninguém. Mas o texto diz que para te provar durante esses 40 anos, com o intuito de saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O versículo 3 em diante vai mostrar o tipo de testes que o povo passou. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nesses 40 anos, o povo foi testado. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Saber, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andarem nos teus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra. O povo foi testado para que pudesse entrar na terra que Deus havia jurado, prometido aos seus pais sob juramento. Aí Deus começou a mover, a testar o povo, a colocar o povo em teste. E diz o texto que, versículo 8, versículo 7, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Olha que maravilha! Aquele que é provado e aprovado será galardoado. Olha o galardão que esperava o povo após passarem pelos testes de Deus durante os 40 anos no deserto. Versículo 9 vai dizer, versículo 10, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Louvado seja Deus. Os testes, eles podem serem duros, difíceis, pode chegar aos extremos, mas o galardão vai ser bem maior. Louvado seja Deus. Esses testes é chamado de testes divinos. A casa pode ser uma casa testada, e esta casa simboliza as vidas testadas. Quando Jesus, no capítulo 7 do livro de Mateus, versículo 27, falou sobre as duas casas. As duas casas foram testadas. Mateus 7, 24 a 27, que fala a casa que estava edificada sobre a rocha e a casa que estava edificada sobre a areia. Assim está escrito: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A sua vida estava sobre alicerce seguro, firme, rocha. Aí agora vem os testes. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, testada e aprovada. Louvado seja Deus, não caiu.
passou pelo teste da chuva, dos ventos, dos rios, que vieram contra aquela casa e bateram contra ela com ímpeto. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Observe só, aquele que ouve as palavras e pratica, ele é testado. Os testes na vida do cristão são naturais na sua vida. Não é coisa de outro mundo, não, é coisa natural da vida. Ser testado, ter experiências com Deus, passar pela porta estreita, pela porta apertada, pelo caminho apertado, mas acreditando que haverá um lugar espaçoso para ele ficar. Então o texto diz que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado ao homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então vejam só, as duas casas que simbolizam, se representam, duas pessoas, foram testadas a respeito de firmeza. Uma estava edificada sobre a rocha, aquele que ouviu a palavra e colocou em prática, ele foi testado e foi aprovado. Mas aquele que ouve a palavra e trata com desdém, ouve de mau grado, despreza a palavra que ouviu, ele também será testado. Porque o teste é algo comum na vida do cristão. Só que ele estava edificando a vida dele sobre a areia, lugar fofo, sem segurança, sem firmeza na vida cristã. E vieram as chuvas, os ventos, os rios, e vieram todo mundo e bateu firme contra aquela casa. Testada. Vidas testadas. E reprovada. Não passou no teste. Desabou, caiu, e grande foi a sua ruína. As tarefas são difíceis. Deus propõe pontos, tarefas difíceis. Mas quanto maior for o teste, maior e melhor será a qualidade do testemunho que você vai dar de Deus na sua vida. Deus propôs para algumas pessoas também, como Adão, o primeiro ser humano na terra, um teste. Ele foi criado no Éden e Deus projetou, criou o jardim no Éden, o paraíso. Mas lá ele não ia ficar sem ser testado, experimentado. Porque no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, o Senhor, após ter colocado ele no jardim do Éden, está escrito assim: tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem foi testado se obedeceria ou desobedeceria a Deus. Ali foi o teste da obediência.
Mas veio a serpente, iludiu a Eva, que comeu do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não sentiu nada, achou que Deus mentiu, os enganou, e deu para os seus maridos, o qual comeu, também não sentiu nada. Nesse teste, eles acreditaram mais nas palavras do diabo, da serpente, do que na palavra de Deus. Ele deixou de praticar a palavra de Deus, que nós vemos no capítulo 7 do livro de Mateus, versículo 24 ao 27. Que aquele que pratica, ele é prudente e não cai. Aquele que não pratica, ele é insensato e desaba. E grande é a ruína. E Adão, grande foi a ruína. Testado e reprovado. Nós temos também um homem chamado Abraão, que foi testado a respeito da sua obediência. No capítulo 22, no versículo 1 e 2, o Senhor coloca ele, o experimenta, para saber se é aquilo mesmo. Deus já sabia, mas para que nós, hoje, pudéssemos saber se Abraão era aquilo mesmo que ele estava dizendo que era. Depois destas coisas, diz o texto, versículo 1, capítulo 22 de Gênesis, pois Deus, Abraão, aprova. Ele disse, Abraão, ele lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha o que Deus pediu, olha o teste para com Abraão. Abraão viveu 100 anos. Deus chamou ele com 75 anos e prometeu a ele uma descendência. 10 anos, 15 anos, 20 anos. Depois de 25 anos, a promessa chegou. Abraão estava apegado a esse filho tão querido e amado. Mas Deus disse, Abraão, pega teu filho, Isaque, teu único filho, a quem tu amas, e oferece-o em holocausto. Que prova, irmãos, que teste. Mas aquele que é testado e aprovado será galardoado. Aleluia. E Abraão tomou Isaque e foi para a terra de Moriá, a montanha de Moriá, onde Deus mandou ele ir sacrificar o seu filho. E o Isaque subindo com Abraão, com o fogo, com o cutelo, com a corda, com a lenha, sentiu falta do cordeiro. E perguntou para Abraão, seu pai, meu pai, onde é que está o cordeiro? Abraão respondeu, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto. Abraão demonstrou a primeira coisa, a fé. Foi pela fé que Deus ia dar a ele o escape, que Deus ia dar o livramento. E Abraão amarrou seu filho, montou um altar de pedras, amarrou seu filho, deitou no altar, e quando ia imolar o menino, Deus bradou do alto céu, disse, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Eita glória, oh, meu Deus do céu, chegou em tempo. Então Deus disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o único filho, o teu filho Isaque. Abraão demonstrou, através do teste, que entre Isaque e Deus estava acima. Deus estava acima. Provado e aprovado. E com isso ele foi galardoado. Porque
Deus bradou do alto do céu, no capítulo 22, versículo 15, dizendo: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos. Nela serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aleluia. Louvado seja Deus. Além de Abraão recuperar o filho, Deus prometeu: jurei por mim mesmo, te abençoarei e te multiplicarei. A tua descendência, Deus havia dito a ele anteriormente, que a descendência dele seria como as estrelas dos céus. Agora Deus está dizendo: também será como a areia da praia do mar. Eu não sei o que é que tem mais, se é estrela ou se é areia, ou se é grão de areia na praia do mar. Meu Pai querido, meus irmãos, quanto mais testado for, maior será o galardão. Testados aos extremos, o testemunho será melhor e de maior qualidade dada pela sua vida. O teste não é para te ferir, te desonrar, te matar. Não, o teste é para te abençoar. Abraão foi testado, aprovado, galardoado, abençoado. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A tal ponto, irmão, no capítulo Salmo 139, versículo 23, Davi, sabendo dos benefícios do que é ser testado e aprovado, ele se coloca à disposição para ser experimentado. Davi olhou para a história do povo de Israel, vendo Deus testando e o povo sendo aprovado, a pessoa sendo aprovada e sendo galardoada. Davi disse o seguinte: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ponha-me à prova e conheça os meus pensamentos. Aleluia. Salmo 139, versículo 23. Mas eu vou dizer aqui: examina-me, ó Deus. Davi falando com Deus. Examina-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Prova-me e conheça os meus pensamentos. Aleluia. Davi estava de olho nos benefícios, nos resultados, aleluia, que ele obteria ao ser aprovado, ao ser examinado, testado e aprovado. Será o quê? Galardoado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Testados aos extremos, galardoado aos extremos. Bendito seja Deus. Na nossa trajetória tem coisas difíceis e duras que Deus permite que aconteça para nos provar com respeito à nossa obediência. Amém, amado? Vou ficar por aqui. Deus te abençoe. Testados aos extremos, para que o testemunho seja também de maior e de melhor qualidade dados a Deus. Deus abençoe. Pastor Ivan Dias, prepare-se. Fica com Deus, amados. Ô, primo João Batista, o ano de 2025 será o ano do fortalecimento. Amém!
Eita, glória a Deus! Muito obrigado, Bispo Luiz Cláudio. Olha, ser provado não é fácil não, hein? Mas depois que Deus aprova, é só bênção. Olha o exemplo aí de Dona Lourdes. Correu risco, ia fazer a cirurgia. Nós oramos, Deus ouviu. E agora ela está em casa. Que maravilha! Ela foi aprovada. Glória a Deus! E você, intercessora, você que anotou o nome, você que orou, tenha certeza, tem um galardão de Deus aí para você, viu? Porque ninguém trabalha de graça para Jesus. Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Eita, glória a Deus! Somos obreiros aprovados. Programa Lírio no Lar. O programa do vovô e da vovó. Para pessoas da melhor idade. Glória a Deus! Não é fácil ser aprovado, mas também não é impossível. É só ter fé em Deus. Você é uma pessoa de fé, então você tem tudo para ser aprovado por Deus. Porque se tem uma coisa que Deus gosta, é de ver fé no coração do ser humano. E você que está aí me ouvindo, você é uma pessoa de fé? Olha, eu vou te ensinar um segredo. Não murmure. Eu vou fazer um propósito com vocês. Nós estamos bem próximo ao final do ano. Vamos fazer um jejum de murmuração. Você vai dizer assim, olha, eu vou me esforçar até o dia 1º de janeiro de 2025. Coisa fácil. Eu não vou murmurar, não vou reclamar de nada, não vou reclamar da esposa, não vou reclamar do marido, não vou reclamar de filho, não vou reclamar do Brasil. Eu não vou reclamar. Toda vez que eu me aborrecer com alguma coisa, vou fechar minha boca e vou orar. Vou entregar na mão de Deus. Você vai ver que você vai começar o ano diferente. Porque na caminhada existem as provações, mas só vence quem chega no fim. Seja uma pessoa perseverante e não desista. Ô primo de João Batista, pra quem você oferece o próximo louvor? Eu quero oferecer o próximo louvor para os ouvintes que aceitam esse desafio. Jejum de murmuração. Quem está dentro? Escreve aí, se comprometa aí, diga, eu estou nesse negócio aí. Até o dia 1º de janeiro eu vou vigiar para não murmurar. E eu vou oferecer esse louvor para você, tá bom? Ouça esse louvor, é para você que eu estou oferecendo. Eu vim andando só, pisando pó na dura estrada. Eu vim em solidão, na provação da caminhada, até que pela fé eu encontrei Jesus, eu encontrei, eu vi Jesus, Jesus me viu e nele me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu.
então posso dizer que em Cristo me salvei. E foi assim que um dia em mim raiou o dia em que na cruz eu vi Jesus em agonia por mim que estava ali ao pé da cruz, tão pobre pecador. Sim, foi ali na cruz que Cristo me salvou. Eu vi Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu.